Glória a Deus. Lucas 4 fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Quantos de vocês lembram da história? Eu amo Lucas 4, cara, é um dos meus capítulos preferidos. Eu falo isso de todos os capítulos quando eu vou pregar, mas é verdade. Jesus estava vivendo uma coisa muito forte na vida dele. Ele tinha passado 30 anos escondido, 30 anos se preparando, 30 anos aprendendo as coisas comuns da vida, aprendendo a ser um carpinteiro, aprendendo a se submeter aos seus pais, aprendendo a limpar a casa, aprendendo a andar de bicicleta, fazer todas essas coisas que a gente faz. 30 anos sem perder a convicção, a certeza daquilo pelo qual ele tinha sido chamado pelo Senhor. E aí, quando chegou a hora certa, ele foi lá para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João, quando viu ele de longe, já apontou o dedo para ele e disse: tá aí o cara, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi batizado. Todo mundo lembra o que aconteceu? Quem lembra? Vocês precisam falar comigo, gente, vocês já me conhecem, pelo amor de Deus, hein? A palavra diz que o céu se abriu e que se ouviu uma voz falando para Jesus: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho grande alegria. E que o Espírito Santo desceu sobre ele numa forma corpórea, como uma pomba. Pensa nesse selo de aprovação. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o selo da promessa. Ele é a marca de que nós vamos receber a promessa, a herança eterna. Então, naquele dia, Deus estava selando Jesus com a herança dele. Ele falou sobre Jesus: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. E ele selou Jesus com o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que desceu sobre Jesus para selar a herança dele, direcionou Jesus para o deserto. O que aconteceu com Jesus no deserto? Ele foi tentado. Vamos ler? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, aonde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. E ele respondeu: Nem só de pão viverá o homem. Qual foi a primeira tentação do diabo para Jesus? Chuta, fala aí comigo, vai. O que foi? O que o diabo falou? Primeira coisa que o diabo falou para Jesus: para transformar a pedra em pão. Essa foi a segunda coisa. A primeira coisa que o diabo falou para Jesus foi: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas o que Jesus tinha acabado de viver no deserto, no Jordão, perdão? O que tinha acabado de acontecer com ele? Ele não tinha acabado de ser batizado, e daí todo mundo conseguiu ouvir a voz de Deus dizendo: Tu és o meu filho amado, e aí ele foi selado com a herança dele no Espírito Santo. Como é que a primeira coisa que acontece dentro do deserto é a identidade dele sendo colocada em risco, a identidade dele sendo colocada em jogo? O diabo dizendo: se tu és o Filho de Deus. E eu tenho sentido uma coisa sobre a nossa geração, eu tenho sentido uma coisa sobre vocês aqui, sobre o Mema. Porque a gente passa por períodos assim.
A gente passa por períodos de estar escondido, de estar aqueles 30 anos em silêncio, aprendendo, servindo, devagarinho, pequenininho, aprendendo a ser carpinteiro, trabalhar na madeira, construir mesa da altura certa, ou sei lá o que carpinteiro faz. E de repente, gente, Deus vem e nos aprova. De repente Deus vem e abre o céu sobre nós e nos visita. E marca a nossa vida com a herança que Ele nos deu. Ele marca a nossa vida com a certeza de quem nós somos, do que nós somos chamados para ser, para onde é que nós estamos indo, qual que é o nosso destino eterno. Vocês estão entendendo? Eu quero dizer para vocês, tem muita gente visitando que não é do MEMA. Levanta a mão aí. Quem está visitando que não é do MEMA? Uou, que legal. Essa palavra para vocês também, tá bom? Mas para nós que temos vindo aqui para São Paulo tantas vezes, vocês são a igreja mais louca, assim, ó, porque vocês convidam a gente toda vez que nós estamos no Brasil, a gente vem para cá, 4, 5 vezes por ano às vezes. E a gente tem visto o desenvolvimento daquilo que o Espírito Santo está fazendo nessa casa. A gente tem visto o céu se abrindo sobre vocês, e a voz de Deus dizer assim: cara, esse é o mesmo. Vocês estão entendendo? A gente tem visto o Espírito Santo selar vocês com a promessa. Isso tudo é bom, isso é maravilhoso, isso é um sinal do coração de Deus sobre nós, realmente é. Mas eu quero trazer um alerta para vocês nessa noite. O diabo vai tentar roubar a identidade da nossa geração. Ele vai tentar roubar a identidade do nosso chamado. Quando Jesus fazia todos os sinais, os milagres, as maravilhas, as coisas que aconteciam, queridos, o que ele dizia quando as pessoas vinham? As pessoas vinham assim: como é que tu faz tudo isso? Como é que tu cura os enfermos? Como é que se ressuscita os mortos? Ele dizia assim: é porque eu sou o máximo. Era isso que ele dizia. Ele dizia assim: cara, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. O segredo do fruto na vida de Jesus era porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um filho, e como filho ele podia fechar o olho, entrar na sala do pai e ver o que o pai estava fazendo. Por isso que ele tinha fruto na terra, queridos. Vocês já pararam para prestar atenção que todas as vezes que o diabo tentou Jesus, ele não disse assim: se tu és o Messias, transforma essas pedras em pão, te joga daqui para baixo e tal. Ele não falou: se tu és o profeta, se tu és o apóstolo. Jesus era o Messias, ele era o profeta, ele era o apóstolo, mas a identidade, a convicção mais perigosa na vida de Jesus para o reino das trevas era a identidade dele como um filho. Isso que o diabo tentou colocar em risco, em dúvida. E eu sinto sobre a nossa geração aqui do Brasil, querendo, não aconteceu ainda, mas querendo se instalar um espírito de confusão que nos confunde a respeito de quem a gente é e para onde a gente está indo. Uma coisa que quer fazer da igreja um povo que anda em círculo, anda em círculo, anda em círculo e não chega em lugar nenhum, que quer enganar a gente para impedir que a gente alcance o alvo. Todas as coisas que o diabo ofereceu para Jesus já eram dele. Todas as coisas. O diabo estava tentando enganar ele. Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Cara, tem uma força dentro de nós. Sabe, tem um negócio que eu aprendi muito cedo assim. Eu aprendi que o diabo sabe que ele não vai conseguir
acabar com a minha fome. Ele sabe, eu sou uma pessoa faminta demais, vocês todos são. Sem Jesus, eu me torno a pessoa mais maníaco, depressiva, insuportável da terra. A minha vida sem a presença de Deus, uma semana é um nojo. Eu não aguento viver sem Jesus. Ele sabe, o diabo sabe que eu não fui criado para viver sem a presença manifesta de Jesus. Eu não fui criado. Ninguém aqui foi criado. Então o que ele faz? Ao invés de dizer assim, não come, morre de fome, eu vou olhar para a cara dele e vou dizer assim, burro, claro que não. Vou comer, eu estou com fome. Ele vem e ele transforma, ele contamina a minha fome. Ele faz a minha fome virar um pouquinho de frustração. Ele pega toda a minha paixão por Jesus, virar um pouquinho de crítica. Vocês estão entendendo? Ao invés de tentar parar na minha frente e me impedir de avançar, ele não vem na minha frente, ele vem atrás de mim e me empurra um tiquinho para a esquerda. Porque um tiquinho para a esquerda hoje, daqui a 20 anos, significa que eu errei o alvo muito. Um tiquinho para a esquerda hoje. Vocês estão entendendo? O diabo não vai vir. Gente, eu não estou pregando do diabo, tá? Pelo amor de Deus, eu não gosto disso. Mas eu quero alertar de algo que eu estou sentindo no meu espírito mesmo. Não vai aparecer uma placa vermelha gigante na frente de vocês, dizendo assim, desistam de Deus. Não vai. Vai vir um monte de coisa para roubar a identidade de vocês, a herança que vocês têm, que essa casa tem, em ser uma casa de avivamento genuíno, em ser uma casa de crescimento verdadeiro. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Como é que a gente combate essa coisa? Valorizando a palavra de Deus mais do que a oferta do diabo. Eu quero perguntar para vocês, o que Deus disse para o Mema? O que Deus disse, pastor Márcio? O que Deus falou para o Mema? Quando abriu o céu e a voz dele foi ouvida, o que é que ele disse? O que ele disse para ti, Lívia? Vocês estão entendendo? Isso que ele disse, isso que Deus disse, tem que ser o nosso norte, queridos. Se daqui a 5 anos tiver uma coisa que Deus não disse no caminho da nossa geração, a gente tem que saber dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vocês não têm ideia, olha isso, como é doído, quando você acha que você está andando na palavra de Deus, e você vai, e de repente passa 5 anos, você percebeu que você estava andando na palavra de Deus, e de repente desviou um pouquinho, e 5 anos depois o pouquinho é um monte, e aí Jesus vem para ti e diz assim, cara, você tem nome de quem está vivo, mas está morto, volta lá para onde você caiu. Aí você tem que fazer aquela volta de arrependimento, andar o caminho para trás, diminuir de tamanho, voltar lá para o estado aonde eu caí, para começar de novo. Esse é um processo que dói, que o Senhor quer que a gente avance de glória em glória, de estação em estação, de desafio em desafio. Ele não vai fazer de ninguém aqui um bando de super-herói que só acerta, não erra nunca. Misericórdia, gente, se vocês acreditam no evangelho desse, não sei que conto de fadas vocês vivem. Deus do céu, vai todo mundo errar um monte, vai todo mundo ter que se arrepender individualmente, voltar, se lamentar diante do Senhor, quebrar o coração, aí grudar no pé de Jesus, beijar o pé dele e dizer, cara, eu sou um imundo, mas tu me ama.
Individualmente a gente vive isso todo dia, todo dia, todo dia. Mas enquanto geração, a gente tem que avançar. A gente continua avançando enquanto geração, enquanto um corpo de pessoas indo para frente, quando todo mundo está escolhendo andar em arrependimento todo dia, pela minha vida pessoal, pela tua vida pessoal. E eu estou lá me quebrando diante do Senhor, dizendo: Deus, eu não consigo fazer nada, mas eu quero. Eu não consigo andar direito, mas eu quero. E eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo, eu vou andar de novo. E isso faz com que Deus empurre toda a massa do corpo dele para frente. Agora, quando a gente faz: eu estou tão bem, Deus é tão bom, está tudo tão ótimo. Passa 10 anos sem você se arrepender, sem quebrar o coração diante de Deus, sem sondar o teu espírito para ver o que está acontecendo lá dentro. Você vai ter um caminhão para voltar. Vocês estão comigo? Eu não sei quais são as ofertas que o diabo está fazendo para a nossa geração. Eu sei, ele está oferecendo conforto, um monte de coisa, gente. Eu falei, quando eu ministrei sobre essa palavra lá na igreja, lá em Blumenau, eu falei: cara, o meu salmo preferido é o Salmo 27. Davi vira para Deus e diz assim: Deus, uma coisa eu peço para o Senhor, e é isso que eu vou buscar todos os dias da minha vida, que eu possa habitar na tua casa, para contemplar a tua beleza. Porque no dia da adversidade tu vai me esconder no teu tabernáculo. Oh, meu Deus. Pensa nisso, cara. Quem que era Davi? Davi era um preguiçoso que sentava no chão e lia a Bíblia o dia inteiro? Ele era rei. Ele era rei. Ele tinha uma nação para administrar. Ele fazia muita conta, cuidava de muito dinheiro, comandava muito exército, cuidava de um monte de coisa administrativa, cuidava da família, que por sinal era gigantesca, grandona, fazia um monte de coisa, mas ele entendia que a herança dele, a identidade dele, o propósito da existência dele, era a presença de Deus. E quanto mais ele habitava na presença de Deus, mais tudo que ele fazia era bem sucedido. Não por um conto de fadas, queridos, não porque você pode vir e negociar com Deus, mas porque é um princípio do reino, que a gente foi chamado para buscar em primeiro lugar o reino, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Vocês não têm ideia de quantas pessoas da nossa geração, cheios de potencial, se desviam completamente por causa de um emprego, se desviam totalmente por causa de um relacionamento, se desviam completamente porque querem um pouquinho mais de dinheiro, querem um pouquinho mais de tempo, e não se ligam que a palavra é clara: aquele que perder a sua vida, vai encontrar a vida de verdade. Aquele que tentar preservar a sua vida, vai perder a vida. Então você perde dinheiro em busca de dinheiro. Você perde tempo em busca de tempo. Você perde felicidade em busca de felicidade. Você perde amor em busca de amor. Você perde companhia em busca de companhia. Você está entendendo? Porque no reino é o oposto. Você sacrifica, entrega as coisas para o Senhor, e Ele te dá muito além do que você podia pedir, pensar, imaginar. A nossa geração não vai ser uma geração vendida por dinheiro. Isso significa que a gente não vai se vender para o mundo por dinheiro e nem para Deus, porque Deus não está aqui para te comprar com dinheiro. Ele já te comprou com sangue. Ele não está aqui para você lotar essa igreja porque você vai ser a pessoa mais próspera da família.
Não. Vocês estão entendendo? Ele está aqui para você lotar essa igreja, porque você vai ser cheio da glória de Deus. Que você vai ver sinais e maravilhas acompanhando aqueles que creem. E que você vai ser uma pessoa que é tão desapegada com as coisas de dinheiro que Deus pode te dar. Não sou contra dinheiro, a gente precisa muito de dinheiro. Quanto mais o reino cresce, mais o reino precisa de dinheiro. Não me entendam errado. Mas a gente tem que parar de ser uma geração que se vende. Porque uma geração que se vende não tem caráter, cara. Não tem integridade. Se vende hoje, amanhã se vende de novo para uma proposta melhor. Está hoje na igreja, amanhã tem outra pregação lá de mais prosperidade, vai para outra igreja. Prostituição é o nome disso, queridos. Eita Deus, desculpa, vou pegar leve, calma. Mas a gente vai ser uma geração que é assim, empurrada, ou que anda por princípio, que lembra o que é que Deus falou para nós. Sabe, está andando há um tempo já no ministério, pouquinho tempo ainda. Tem me ajudado muito mais a colocar as coisas em perspectiva. Porque a gente, enquanto a gente viaja, a gente vai, faz as coisas aqui no Brasil, a gente já viu um monte de coisas acontecerem, um monte de estações da igreja, um monte de tempos, de fases de paixão, fases de frieza, fases de fruto, fases de sem fruto nenhum, fase de crescimento, fase de divisão, tem essas coisas tudo. Mas o que marca uma geração são as pessoas que permanecem. Há um tempo atrás Deus falou isso comigo. A gente fala muito de remanescente, um remanescente. O que significa a palavra remanescente? São as pessoas que permaneceram. Ser uma geração de remanescentes não significa que nós somos super cheios do avivamento. Significa que a gente grudou na cruz e aguentou firme 30 anos. E passou por fases de glória, avivamento, despertar de Deus, e aí grudou firme, respirou fundo, e passou por fases de sequidão, de perseguição, de lágrimas, passou pelas duas coisas, passou pela bênção e pela dificuldade. Jesus soube ser filho no Jordão e no deserto. Ele soube ser filho, com a voz de Deus falando para ele, claramente, e pregado na cruz, dizendo: meu Deus, por que tu me desamparaste? Tipo, sem conseguir ouvir nada. Ele soube se entregar. Que tipo de Brasil que a gente quer? Que tipo de Brasil vocês querem? Que tipo de São Paulo vocês querem? Cara, cabe a nós isso, meu irmão. Cabe a nós isso. Eu quero dizer uma coisa: avançar não é avançar porque nós somos bons. O que é um tempo de deserto? Um tempo de deserto é um tempo de ausência, é um tempo de carência, é um tempo de necessidade. Vai para o deserto, jejuar, para você ver como a gente é fraco. Querido, se você está num propósito de jejum e oração e você está sentindo um máximo, eu quero dizer que você tem alguma coisa errada. Propósito de jejum e oração só vai te deixar fraco. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Fraco é como a gente tem que estar. Vocês estão entendendo?
meu Deus, às vezes eu queria poder assim abrir o coração das pessoas e enfiar uma verdade lá dentro assim. Chama perseverança. Coisa difícil, perseverança. Vocês podem às vezes ter aquela percepção errada assim, né, de dizer, pô, mas tu voa de muitas águas e tal, pastor Simone prega um monte, sei lá o quê, pô, vem, abre a boca, Deus vem, coisa arada. Vocês não têm, cara, sabe quantas vezes a gente sobe numa plataforma para ministrar, ou vai dentro de um campo de refugiado, ou senta com uma família necessitada, ou faz alguma dessas coisas do reino, se sentindo a menor pessoa do universo, sentindo a pessoa mais miserável da terra, pensando assim, Deus, só a tua graça, está aqui em cima do púlpito da plataforma, olhando para o mema, Jesus, só a graça. Só que sabe uma coisa que tem desqualificado a nossa geração? É que a gente não sabe aprender. A gente não sabe aprender. Sabe como é que a gente aprende? Sendo ensinado, cara. Vocês não têm ideia de como nessa estação da minha vida, da minha liderança, do meu desenvolvimento, eu tenho sido ensinado pelo Senhor. Eu tenho sido ensinado pelos meus líderes. Vocês acham que é fácil? Não é fácil. Ser ensinado pelos teus fracassos, ser ensinado pelos teus erros, ser ensinado. Às vezes tem aquela coisinha que você não está enxergando do teu caráter. Aí Deus deixa estourar uma bomba para ficar bem claro. Tá vendo, Rodrigo? Viu agora? Conseguiu ver? Como você está agindo errado aqui no teu caráter? Como falta integridade aqui na tua vida? Você está enxergando? A conta é desse tamanho, agora eu estou enxergando, né, Deus? Mas nessa hora, o diabo vem e diz assim, transforma essa pedra aí em pão, cara. Prova alguma coisa. Te vende um pouquinho. Compromete o teu coração. E é nessa hora que a gente tem que lembrar. Eu quero dizer, lembrar que você é filho de Deus quando a tua célula está cheia é uma bênção. É fácil. Lembrar que você é filho de Deus quando vem o pastor Márcio, senta contigo e diz assim, querido, está faltando oração nessa vida, né? Não está jejuando nada, né, meu irmão? Está faltando jejum, não está lendo a Bíblia. Tá difícil. Lembrar que você é filho nessa hora é mais difícil, mas é mais importante. Vocês estão entendendo? Cara, eu estou compartilhando uma coisa que é tão simples, mas que se não fosse por Deus estar martelando essa coisa dentro do meu coração, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse por Deus martelar essa coisa no coração da pastora Simone, ela não estaria aqui hoje. Se não fosse por Deus martelar essa mesma coisa no coração do pastor Márcio, ou de qualquer pastor aqui dessa igreja, ninguém estaria aqui hoje, porque perseverança é a maior arma que a gente tem. Eu quero ver uma geração levantada aqui no Mema, que daqui a 5 anos não vai estar decepcionada, não vai estar ferida, não vai ter completamente esquecido o propósito da existência de vocês. Vocês estão entendendo? Mas que permanece, que há uma geração de remanescente que permanece nas épocas de desafio, que se une, dá tudo, faz tudo, vira 50 noites construindo um muro. E nas épocas de bênção, quando Jerusalém está lá construidinha, continua vigiando, continua se importando com o irmão, continua amando, continua se dedicando com a mesma intensidade. Vocês estão entendendo? Quantos de vocês aí estão para casar? Ou acabaram de casar? Levanta a mão.
Eu vi umas meninas fazendo assim. Como assim não levantou a mão? Ai, Jesus. Aí, pastor, vou casar, vou tirar um ano de férias da igreja. Vou cuidar de menos célula, vou fazer menos coisa. Esse negócio de discipular de madrugada não vai dar mais, tem que ir para casa, agora sou um homem de família. Ah, querido. Sabia orar e jejuar, e clamar, e dar fruto, e mostrar ovelha quando queria casar, né? Agora casou, não precisa mais da ovelha, já tem a noiva, tá ótimo. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Quem que a gente é? Homem ou é rato? Eu vivo fazendo essa pergunta, né? Cara, olha a vida das pessoas que estão naquela nuvem de testemunhas lá, olhando para nós, esperando que a gente complete a carreira. Olha o que eles viveram. Vai ler a vida de todo mundo que viveu o avivamento. Sabia que a maioria dos avivalistas da história morreram cedo? Sabia? A maioria. Porque eles viviam tanta intensidade, tanta paixão, por Jesus. Que às vezes Deus olhava para eles e dizia assim: deu, vem, chega. Vocês estão entendendo? Eu tenho que falar isso para vocês, porque daí eu posso ir para o pastor Seban e dizer assim: pastor Seban, está lá atrás? Eu vou falar aqui como se fosse o pastor Márcio. Pastor, você precisa descansar, pastor. E daí eu posso vir para vocês e dizer assim: galera, vocês têm que trabalhar de madrugada, qual que é o problema? Vem para a igreja de madrugada. Aí eu vou para o pastor Seban e digo assim: pastor, vai para casa, pastor. Vocês estão entendendo? Quem que a gente é? A gente é uma geração radical, apaixonada, que se entrega para o Senhor, que dá tudo, que vai com toda a força, que faz o que for preciso, e por 2 meses, ou por 50 anos. O alvo tem que ser os 60 anos. Tem que ser até o dia que o coraçãozinho bater a última vez. Tem que ser até quando eu tiver 92 anos ou Jesus voltar. Cada dia com mais intensidade. E essa história, esse trajeto, essa jornada em Cristo, ela não é um conto de fadas, mas ela é a melhor coisa que você pode viver, querido. É a melhor coisa que você pode viver. Eu estou cansado de ver a nossa geração perdendo gente de calibre espiritual, porque a gente se acomoda com coisa pouca. Dentro da igreja e fora da igreja. Vocês estão mudando, né? Vocês vão para um lugar novo. Quem está feliz aí? Vocês vão para um lugar novo. Isso é muito bom. Cara, não vejo a hora da gente voltar ano que vem e já ser um lugar novo. Vai ser muito bom. Vem novidades, Voz de Muitas Águas e Mema aí ano que vem, nessa história toda. Mas vocês vão se acomodar em ser uma igreja que tem um prédiozão? Ou vocês vão continuar com a mesma garra? É tão legal, porque às vezes eu vejo a garra nos líderes assim, porque vocês querem crescer. Aí fica aquela coisa: vou orar, vou jejuar, vou dar, vou... Aí de repente faz assim, ó, pum! E Deus abre o céu e diz: é isso aí. E dá. E aí? Vai sentar no chão, na beira do Jordão, cruzar a perninha, e dizer: oh Jesus, coisa boa, prédio novo,
tem espaço, dá para fazer um cultão só com 10 mil pessoas, glória a Jesus, e fica lá sem crescer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus tem mais do que um prédio para o Mema. Deus tem mais do que um prédio grande. Deus tem mais que o melhor equipamento de som. Ele tem mais que as melhores estruturas. Ele tem mais do que isso. Isso tudo está incluído, mas é mais do que isso. E o nosso foco não pode mudar. O nosso foco não pode cair. O padrão não pode cair. Eu quero dizer uma coisa sem ser ofensivo: São Paulo já tem igreja grande demais. Então vocês não podem mais ser, ou vocês não podem ser mais uma igreja grande. Não precisa. Vocês podem ser uma referência. Vocês podem ser uma referência. Vocês podem continuar sendo uma casa onde as pessoas encontram família, vida, cura. Vocês estão entendendo? Deus quer marcar a nossa identidade, queridos. Eu vou falar mais uma coisa bem rapidinho. Que horas são já, Jesus? Eu estou aqui 11h20. Estou acabando, pastor. Mais uma coisa bem rapidinho. O pastor que falou sobre oferta, ele leu a história de Elias e Jezabel. E eu só quero comentar isso aqui rapidinho, porque eu estava em dúvida, não sei onde é que está o pastor, mas eu estava em dúvida entre duas palavras, entre Elias e Jezabel e essa outra de Lucas. Então, como ele falou de Elias e Jezabel, eu falei: Deus, então eu vou compartilhar esse negócio de Lucas. Mas tem um negócio que eu quero falar para vocês a respeito de Elias. Presta atenção nisso. Qual que era a condição do povo? Qual era a condição do povo de Israel na época de Elias? Eles estavam confusos. Eles estavam confusos. Eles não sabiam mais como que era o jeito certo de adorar a Deus. Quem que era Deus de verdade? Eles estavam confusos. E eu quero dizer para vocês que o Brasil está confuso. São Paulo está confusa. E o que é que Deus fez para solucionar a confusão daquela geração? Ele levantou Elias, que convocou todo o povo para vir diante dele, e a palavra diz que ele chamou o povo para perto de si, propôs para o povo o negócio de o Deus que responder por fogo é Deus, deixou os profetas de Baal fazerem o que eles fizeram, e aí ele fez o que o pastor falou, ele restaurou o altar, pegou um animal, cortou o animal, colocou o animal em cima do altar, tudo com o povo pertinho dele, olhando, cavou 2 medidas, uma eira para semear 2 medidas de semente, e falou assim, chegou para o povo e disse exatamente aquilo que o pastor estava comentando: tragam a água. E eles derramaram a água. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês: pode haver combustão espontânea num animal completamente encharcado de água, completamente encharcado, tinha tanta água que estava, até a eira ali que foi cavada em volta estava cheia de água, era uma poça de água. É normal aquele troço pegar fogo? Não é normal. É impossível, não é impossível. O jeito que Deus soluciona a confusão da nossa geração é pegando a igreja e colocando a igreja no meio de uma situação impossível. Para no meio da situação impossível, ela fazer o certo, clamar pela presença de Deus e ver Deus respondendo com fogo. Eu quero dizer para vocês, eu sinto com temor no meu coração um tempo difícil vindo sobre o Brasil. Tempo difícil.
de crescimento, de manifestação da glória de Deus, de poder, mais de 850 profetas de Baal e Aserá de espada na mão, confrontando a igreja. Vocês estão comigo? O que é que Deus quer da nossa geração? Que a gente saiba fazer um altar, que a gente tenha paciência de trazer os confusos para perto e dizer assim: vem cá, confuso, vem enxergar o que Deus faz no meio de uma situação impossível. E que a gente saiba semear o certo. Esse é o papel da nossa geração, queridos. Esse é o papel do MEMA aqui em São Paulo. Deus vai colocar vocês no meio de situações impossíveis, porque Ele quer demonstrar a glória dEle. O povo, quando viu o fogo caindo do céu, caiu todo mundo de joelho no chão, dizendo: o Senhor, Ele é Deus. E é isso que a gente quer ver nessa cidade. Amém? Você quer falar? Eu queria pedir que todos vocês ficassem como vocês estão. Que vocês pensassem nessa palavra mesmo. E entregassem nessa noite mesmo, abaixando a tua cabeça e orando. O Duda vai estar ministrando uma canção. E nós vamos encerrar orando por vocês. Sabe, coloca diante do Senhor mesmo de ser guardado por Ele, de dizer sim. Lá atrás que o pessoal está conversando muito e precisa ir por causa do ônibus, vou pedir para fazer mais silêncio. Sabe, é um tempo que nós não podemos nos distrair mais. Sabe, que a gente agora venha derramar mesmo na presença dEle todo o nosso coração, todas as tuas lutas, todos aqueles lugares de desistência, assim, e aqueles momentos que a gente se sente hipócrita e acha que todo mundo é hipócrita, sabe? E dá vontade de parar e desistir. Cada um de vocês aqui foi escolhido e chamado. Cada um. E há tanta fome nesse lugar, há tanta fome. Sabe, eu vi uma geração há 10 anos atrás que cantou: eu sou do meu amado e ele é meu. E essa geração não canta mais. Alguns remanescentes cantam. Amém? Que teve os 7.000 lá que não se dobrou. Você vai ser daqui 5 anos, 10 anos, uma geração que cantou e não canta mais? Ou vai ser uma geração que vai continuar cantando: eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado, ele é meu. Tens cantado só para o Senhor. Vento norte, vento sul, gente, é bagunça. É mexer dentro de nós mesmo. É deixar vazio para que Ele venha e encha da presença dEle, do Espírito dEle. Para que você venha dar fruto, o seu jardim dEle. Fala com Ele, amém? Eu não quero atrasar teus sonhos, mas eu preciso parar um pouco e te adorar. E quem disse que parar pra ficar contigo é atrasar? Não é atrasar, não, não, não. Pois contigo 1000 anos é só um dia.
eu paro pra ficar contigo. A terra para com suas maldições. Mas se ao mundo eu me dedico, a terra pede minhas orações. E quem pode mais? Minha vida é o meu limite, mas a tua vida ultrapassou a morte, Jesus. E quem pode mais? Quem pode? Minha vida é o meu limite, mas a tua vida ultrapassou a morte. E quem pode mais? Minha vida é o meu limite, mas a tua vida ultrapassou a morte. Não ter limites é perder a vida, viver a verdade é não ter razão, não ter desculpas, é achar perdão, não ter mais nada, minha justificação. Estou vazio, vive em mim. Um templo sou, o teu jardim. Se o que querias era tudo em mim, sou apenas um vaso, vem me encher de ti. Não ter limites é perder a vida, viver a verdade é não ter razão, não ter desculpas, é achar perdão, não ter mais nada, minha justificação. Estou vazio, vive em mim, Jesus. Um templo sou, o teu jardim. Se o que querias era tudo em mim, sou apenas um vaso, vem me encher, vem nos encher de ti. Estou vazio, vive em mim. Um templo sou, o teu jardim. Se o que querias era tudo em mim, sou apenas um vaso, vem me encher de ti. Senhor, vem com cura nessa noite. Senhor, visita o teu povo, Senhor, que se entrega, Senhor, que esvazia mesmo, para que tu venhas enchê-los do teu Espírito. Senhor, não há desculpa. Senhor, tu veio com o teu perdão, amém? Não há desculpa para que nós não venhamos aceitar e achar que não tem jeito, tem sim. Ele nos perdoou, meus amados, e Ele vem com cura. Ele vem com cura nessa noite. Ele vem com cura nos nossos corações. Ele vem, sabe o que? Convencendo cada um de nós do poder dEle, da glória dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle. Nós não precisamos mais nada além dEle. Amém, amém, adoro o Senhor. Vem, Senhor, vem com cura física nessa noite. Senhor, nós abençoamos, Senhor,
Senhor, o teu povo. Nós clamamos por cura, Jesus. Nós clamamos por cura, Senhor. Senhor, vem com cura, Senhor. Vem com cura nessa noite, Deus. Vem, Senhor, com as tuas alianças. Senhor, que tu não quebra, Deus. Tu não quebra, Senhor. Tu continua assim, Senhor, sonhando com a tua igreja, sonhando com o teu povo, Senhor, sonhando com cada um de nós. Senhor, nós sim te amamos nessa noite. Queridos, enquanto tu adora, São Paulo é abençoada. Enquanto tu louva Jesus, ser quebradas as maldições dessa terra. É através da tua adoração, querido. É através da tua consciência de quem é Cristo. É através, sabe do que? De você chamar, Senhor, me dá sabedoria. Eu quero entender a tua palavra, Deus. O tanto que eu tremo, o tanto que eu pulo, eu quero a tua palavra dentro de mim, Senhor. Eu quero viver a tua palavra, Deus, para que eu não seja enganado por mim mesmo. Vem, Deus, vem, Deus, vem, Deus, vem, Deus, vem, Deus. Tu és Deus, tu és Deus. Somente tu, Jesus, é Deus. Brasil, vive em nós, Senhor. O templo sou o teu jardim. Se que queres era tudo em mim. Sou apenas um vaso, vem me encher. Os céus estão abertos, meus amados. Pega a tua vida, querido, e tenha dele, profetiza sobre São Paulo nessa noite, profetiza sobre São Paulo, bênçãos sobre São Paulo, sobre o Brasil, Jesus, enquanto o teu povo está te adorando, enquanto o teu povo está te adorando, Senhor, envia os teus anjos nessa nação, oh Deus. O tempo sou o teu jardim. Se o que queria, Senhor, era tudo em mim. Sou apenas um vaso, vem me encher de ti. Estou vazio, vive em mim. O templo sou o teu jardim. Se o que queres era tudo em nós. Somos um vaso cheio de ti. Senhor, resplandece sobre o teu povo e dá a tua paz, Senhor, a tua paz, Senhor. Senhor, no meio do deserto, no meio das guerras, Senhor, até nos momentos de bênção, Senhor, vem com a tua paz, Senhor, no teu povo, Senhor, vem com o teu poder, com a tua glória. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, nessa noite. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Senhor, tudo que tem acontecido em nossas vidas, Senhor, é tu que faz, Senhor, é somente tu, Senhor. Tu nos salva, tu nos liberta, Jesus, tu nos cura, Senhor. Obrigada, meu amado. Tu pode agradecer a Ele. Pode levantar tua voz e tu dizer que tu ama nessa noite, que tu é o templo, sim, e que você vai adorar Ele. Tu vai adorar Ele e essa terra vai ser curada. São Paulo vai sair da confusão em nome de Jesus e saber que Ele é Deus, Ele é Deus, Jesus é Deus. Adora Ele, querido, adora Ele, há poder do Senhor, há poder nesse lugar. Santo é o Senhor Deus, e a terra Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, com os teus anjos. Abre os nossos ouvidos para ouvir, Senhor, a canção dos céus, para ouvir, Senhor, o teu som, a tua voz.
Deus. E junto com os anjos nós declaramos que Tu és santo. Santo é o Senhor Deus, e a terra responde. Tu responde, é você que responde essa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és Tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Sopra o Teu Espírito, Senhor. Todos os anjos cantam. Santo Ouça os céus, ouça o que está diante do trono dele. Todos os anjos cantam. Santo é o Senhor Deus, e a terra responde. E o Mema responde: Santo és Tu. Os anjos cantam. Santo é o Senhor Deus, e a terra responde. E a terra é abençoada nessa noite. São Paulo é abençoado, Senhor. Nós te glorificamos, Jesus. Santo, 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 todos os anjos cantam. Santo é o Senhor Deus, e a terra responde. Santo és Tu, Senhor. Todos os anjos cantam. Santo é o Senhor Deus, e a terra responde. Aleluia, aleluia para Ti, Senhor. Os céus, meus amados, os anjos dizem santo, santo, santo. E nós vamos responder, sabe como? Aleluia, Jesus. Nós glorificamos a Ti, Senhor. A minha satisfação está em Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és Tu. Aleluia. Tem sede, querido? Tu tá com sede? Vem e beba! Vem e beba! O Senhor tá dando nessa noite. Sabe o que é o melhor dele? Aleluia, Santo és Tu. Todos os anjos cantam. Santo é o Senhor Deus, e a terra responde. Santo és Tu. Todos os anjos cantam. Santo é o Senhor Deus, e a terra responde. Santo és Tu. Abraça ele nessa noite. Dá um abraço bem apertado. Agradece a ele, meu amado, porque tu foi escolhido, chamado, salvo.